Que estão se falando muito sobre as do Job pelo Brasil, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é como era a vida das do Job durante o Brasil Império. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de como era a vida das mulheres nos bordéis do Brasil Império. A prostituição no Brasil se deu desde o início da colonização. Os portugueses que vieram para cá vinham sem esposas. E aí, quando batia a solidão no meio da madrugada, o que eles faziam para satisfazer seus anseios sexuais? Então, primeiramente eles se aproximavam das nativas e mantinham relações sexuais com as indígenas. E caso elas engravidassem, eles acabavam se tornando parentes dos indígenas. Isso acabava compensando porque com essa proximidade e relação de parentesco, os indígenas acabavam trabalhando para os portugueses na relação da extração do pau-brasil. Só que aí, a Igreja Católica pressionou para que essas relações fossem paradas, fossem cessadas, e passaram a recorrer lá no rei de Portugal para que eles enviassem mulheres brancas para manter o padrão da raça. Eles queriam diminuir a miscigenação que existia. Foi assim que o rei português iniciou um processo que não parou mais, que ele começou a enviar órfãos, prostitutas e por aí vai. E tudo isso também poderia contribuir na povoação da colônia. Então, o objetivo da vinda de mulheres para cá, a mando do rei português, era o mesmo dos homens, ou seja, a reprodução para a povoação da colônia. Começava ali uma história longa de serviços sexuais pagos na história do Brasil. Mas afinal, como é que era a vida das mulheres nos bordéis do Brasil Império? Mas, pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Durante o período da mineração, os bordéis cresceram enormemente no Brasil colônia. Porém, com a chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro, a prostituição foi enobrecida por outro tipo de mulheres, desta vez provenientes dos Açores e da França. A cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, apresentava uma população muito numerosa e tal situação reduzia bastante as oportunidades de emprego para os indivíduos livres e despossuídos. A condição de sobrevivência feminina era precária, pois existiam preconceitos que restringiam as ocupações das mulheres. Mas, por incrível que pareça, a prostituição era a opção com maior expressividade de ganhos para elas. O meretrício tinha um perfil econômico, social e cultural diversificado, pois era composto por escravizadas, libertas, mulheres livres brasileiras ou estrangeiras. No Rio de Janeiro, em 1845, durante o Segundo Reinado, as meretrizes eram divididas em 3 classes: as aristocratas, as de Sobradinho e as de Escória. As primeiras ficavam instaladas em bonitas casas com espelhos e um piano, que na época era um símbolo burguês de negócio. As cortesãs eram mantidas por ricos políticos e fazendeiros. A segunda classe trabalhava em hotéis ou nas casas de costureiras de Botafogo ou do Jardim Botânico. Elas ficavam em praças, mercados e ao longo das paredes das avenidas importantes à espera dos clientes. As meretrizes da Escória eram moradoras de casebres ou mucambos, conhecidos como casas de passes ou em cortiços. O bordel funcionava como uma fuga para uma sociedade que de dia só trabalhava e tinha várias imposições contra as liberdades sexuais. E diferentes formas de lazer, acordos políticos e econômicos eram feitos nos bordéis nas noites animadas. E vou falar aqui para você que eu também produzo conteúdo para você que quer ter uma forma diferente de lazer. Sabia disso? Isso aí, eu produzo conteúdo exclusivo. E pera aí, não é esse tipo de conteúdo que você está pensando não. O conteúdo exclusivo que eu estou falando é para o clube de membros aqui do canal. E caso você se torne membro, caso você se torne um StoryTuber, tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Tem vlogs, tem séries exclusivas, tem vídeos variados, tem versões estendidas e por aí vai. Quem é StoryTuber, quem é membro do canal, tem acesso a esses conteúdos exclusivos e os conteúdos antecipados. E tudo isso custa nem um dinheiro de pinga, custa apenas R$ 2,99 ao mês. Então não perde tempo não, seja um StoryTuber, torne-se membro do canal. No final do século XIX e início do século XX, a prostituição ganhou espaço na sociedade brasileira. Grandes bordéis e zonas de meretrício foram construídos e frequentados por homens de várias classes sociais. Os lugares de prostituição, tais como cabarés, cafés encontros, pensões chiques, teatros e restaurantes, estabeleceram uma grande rede de sociabilidade. E tal rede era mantida por uma série de personagens: artistas, músicos, coristas, dançarinas, boêmios, gigolôs, prostitutas de diversas nacionalidades, clientes, choferes, garçons, arrumadeiras, cozinheiras, manicures, costureiras, porteiros e meninos de recados.
a zona do Meretrício funcionava com códigos, leis e práticas próprias que funcionam até hoje, coisa que transformava em um espaço de integração social. Dentre as estrangeiras, as polonesas ganharam muito destaque nos bordéis brasileiros do século XX. O ano de 1867 é considerado um marco na chegada de moças judias da Europa Oriental, e no Brasil elas ficaram conhecidas como polacas. Naquela época, a América Latina era o destino favorito dessas mulheres, pois havia um desequilíbrio entre o número de homens e mulheres, já que a imigração trouxe inicialmente um volume crescente de homens solteiros e desacompanhados momentaneamente de suas famílias. Ademais, a prostituição era tolerada no Brasil e ocorria corrupção nos meios políticos e policiais que permitiam tanto a entrada ilegal como a ausência de repressão mais forte às atividades de cafetismo. Além disso, as rotas de navegação incluíam os portos brasileiros. Do diverso leque de nacionalidade que chegavam ao Porto Carioca com destino ao mercado da prostituição, francesas e polacas marcaram fortemente presença, tornando-se praticamente um sinônimo de prazer. Dormir com a francesa fazia os homens brasileiros se sentirem o mais legítimo dos franceses. Os prostíbulos deram um novo conhecimento sexual aos brasileiros. O rito de iniciação sexual passou a ser realizado pelas cortesãs e diferentes práticas sexuais eram utilizadas com os mais velhos. E é claro, eles não deveriam transferir essas práticas sexuais em hipótese alguma para as esposas. Nos bordéis podia tudo, em casa era só no papai e mamãe, se é que vocês me entendem. Já os rapazes mais novos e solteiros podiam saciar parte de seus impulsos sexuais próprios à idade com as cortesãs. Isso servia para que no futuro eles se adaptassem e pudessem conviver sem grandes excitações com a esposa casta. Alguns aspectos sociais determinavam a procura pela prostituição, como os padrões, as normas de comportamento e os valores morais vigentes, como a valorização da virgindade, a monogamia e o patriarcalismo, que conferiam ao homem uma liberdade sexual justificada e aceita socialmente. Além disso, prostituir-se podia representar uma escolha, na medida em que, em termos econômicos, sexuais e emocionais, o exercício da prostituição poderia dar mais liberdade para a mulher. A prostituta era ainda a grande interlocutora dos frequentadores dos bordéis de luxo da cidade nas discussões sobre política, artes, economia, ou seja, assuntos que costumavam ser monopolizados pelo mundo masculino. Mas nem tudo eram flores, haviam inúmeros abusos sofridos no trabalho, e a necessidade de limitar o espaço da prostituição movimentou uma das primeiras campanhas contra o meretrício no Rio de Janeiro. A prostituição incomodava por ocupar uma área de importância para a área imobiliária. Assim, a imprensa carioca fez uma intensa campanha contra os bordéis. Na mesma época surgiram as primeiras teses médicas e jurídicas contra os bordéis. O que estava em jogo era tanto uma questão moral e normativa de conduta, quanto o espaço urbano enquanto área de comércio. No Brasil, jamais houve uma séria campanha de repressão tanto ao tráfico como ao cafetismo. Percebe-se apenas experiências pontuais entre meados do século XIX e meados do século XX. E para o saber médico, a prostituição era associada às moléstias venéreas, principalmente a sífilis. Com a chegada do bordel, a sífilis apareceu com mais evidência. Diferentes métodos eram utilizados para tentar sanar a doença, tais como tratamentos com mercúrio e o uso de negras virgens, a quem se acreditava limpar o sangue. O médico combatia a prostituição através de uma visão de fundo moral cristão, devido à crença de que as doenças venéreas seriam castigos divinos às práticas sexuais pecaminosas. As esposas eram sempre inocentadas e vitimizadas, pois o machismo era tanto que nem se pensava em infidelidade feminina. A lepra era outra doença comum, o que levava as prostitutas a viverem afastadas das concentrações mais populosas. O discurso médico sobre a prostituição trazia, portanto, um projeto de normatização higiênica do corpo. A prostituição era entendida como espaço da sexualidade doente, como lugar das perversões, e o casamento era conhecido como a instituição higiênica e único espaço da sexualidade sadia reconhecido no discurso. Dessa forma, a sexualidade sadia era definida pela ideia do prazer comedido, que garante a reprodução da espécie e não ameaçava a integridade do corpo. Assim, no final do século XIX, começou a existir uma forma de regulamentar e higienizar os bordéis brasileiros. O objetivo era definir uma nova economia do sexo, disciplinando a prostituição de modo a impedir que se manifestassem formas aberrantes de comportamento sexual.
O ideal era a mulher recatada e dessexualizada, que cumpria seus deveres profissionais, mas sem sentir prazer e sem gostar de sua atividade sexual. Além disso, passaram a defender que os bordéis estivessem localizados em bairros distantes das escolas, das igrejas, dos internatos e dos bairros residenciais, e as meretrizes deveriam ter pouca permissão de saída. Resumindo, os objetivos dos regulamentaristas eram lutar contra as doenças venéreas, limpar as ruas, evitando a libertinagem, e a reunião das mulheres em bordéis, diminuindo a possibilidade de se espalharem pela cidade. Muitas mulheres não se inscreveram no meretrício regulamentado porque tinham medo e pudor de permanecer em casa aberta. Dessa forma, seriam desmascaradas e irremediavelmente estigmatizadas pelo seu registro de prostituta. Porém, entretanto, todavia, elas não deixaram de ir escondidas às ruas atrás de seus clientes. E nesse processo, eram cooptadas por cafetões, tornando-se vítimas dos marginais e acabando ainda mais marcadas. Além disso, quando caíam nas mãos dos cafetões, estes tinham o direito legal de vendê-las, trocá-las ou comprar outras de acordo com a satisfação da clientela. No fim, o resultado do sistema regulamentarista foi o oposto do que se propusera. A prostituição clandestina acabou aumentando demasiadamente, tanto no Brasil quanto em outros países. Ao perceber essas características da prostituição do século XIX, vemos o desenvolvimento de contradições que marcam tal período. Por um lado, a moral burguesa marcava um rígido espaço do papel da mulher e do seu espaço na sociedade. Por outro lado, a riqueza e a desigualdade produzida por essa mesma sociedade estabeleciam um crescimento dessa atrativa e desprezada atividade. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Então, querem ver como era a vida das mulheres nos bordéis em outros períodos da história? Comenta aqui qual outro período você quer ver. No mais, se você quiser acrescentar alguma coisa, corrigir, deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui e não deixou o like para ajudar o vídeo a ser impulsionado aqui na plataforma, tá vacilando com o canal, então já deixa o like aí. Outra coisa, se não é inscrito, se inscreva, e se não é membro, torne-se membro, porque tem muito vídeo exclusivo para você maratonar. Dito isso, falou!